Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Celso Cardoso. Olha quem está com a gente hoje. Um brinde a todos vocês, um brinde ao futebol argentino, roubado. Que lindo, que gostoso. Tem água aí mesmo? Eu vou mandar fazer uma análise nessa caneca aí. Bom, hoje o programa tem muitos assuntos. A vitória épica do São Paulo na Argentina, por isso que Silvestre está tão efusivo nessa noite. A polêmica eliminação do Boca Juniors diante do Atlético Mineiro e toda a confusão depois do jogo. A preparação do Palmeiras para o duelo de daqui a pouco contra a Universidade Católica do Chile. As notícias do Santos na Sul-Americana e a expectativa pelo anúncio de Renato Augusto no Corinthians, a novela que o Garrafa tanto ama. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. E nós estamos de volta e já começamos com a enquete do dia. Eu quero saber de você que nos acompanha e dos nossos comentaristas, a classificação de São Paulo na Libertadores pode significar a virada na temporada? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui do lado, olha só. E pode também mandar um vídeo de WhatsApp de até 10 segundos. O número é o 994791633. O código de área é 11, se você estiver fora da Grande São Paulo, 994791633. E aí, Alexandre Silvestre, Osmar Garrafa, pode significar a virada de chavinha do São Paulo? Curto e grosso, sim, porque uma vitória desse porte mexe muito com o emocional, com a autoestima do time. E pode sim virar uma chave de confiança para os jogos seguintes da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, sem dúvida pode. Não, não vejo dessa forma, não. Entendo que o resultado foi sensacional, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Mas o São Paulo tem sérios problemas de contusão, de lesão, elenco curto, e tem uma sequência que a gente vai discutir, e eu tenho até uma avaliação, o São Paulo vai ter que pagar a conta do Campeonato Paulista em uma dessas competições. A sequência que ele tem, depois do resultado brilhante, maravilhoso, atuação sensacional que a gente vai falar, que é a seguinte: Flamengo, final de semana, depois Vasco, Copa do Brasil, depois Palmeiras, Campeonato Brasileiro e depois Vasco. Né? Então, São Paulo pode, de repente, são jogos onde o São Paulo pode se complicar e a pressão acaba voltando. Agora, o alcance do São Paulo... Mas a pergunta é, essa vitória não vira, pode... Pode ou não pode? Poder pode, mas você não acredita, mas pode. Não virou a chavinha. Não virou a chavinha. Eu estou de Michelo hoje, mas ainda assim acho que eu vou dar o meu pitaco. Eu acho que pode virar assim. Numa questão. Ontem precisou a água bater no bumbum para o Crespo perceber que ele pode ser ousado e corajoso. Eu acho que ele descobriu que o São Paulo tem condições de propor jogo e ser bem-sucedido. A partir dessa experiência bem-sucedida, acho que o São Paulo pode virar a chavinha. Gostei do seu argumento. Se mantiver esse esquema mais ousado. 3 zagueiros, 2 volantes. Gente, não vai ter o Miranda. Mas antes do jogo, eu até falava com o Garrafa. Não vai ter o Miranda todos os jogos, gente. O Miranda ontem, para mim, foi o melhor em campo. O Miranda, ele desarmou, participou do primeiro gol, fez um lançamento à la Gerson. Sim. Não vai ter em todos os jogos. Então, é esse o problema que eu quero mostrar. Que eu estou me apegando um pouquinho. A estratégia é mais ou menos o que o Abel fez no Palmeiras. É um Palmeiras que mudou muito também, depois passou a ser mais ousado, com 2 meias, sabe? 2 não volantes. Dá para jogar, não dá e não vai jogar sempre assim. Só sei que se a gente tiver São Paulo e Palmeiras na próxima fase, vai ser bem diferente do que a da final do Campeonato Paulista, pelo menos essa é a expectativa. Será? Da forma de jogar, acho que sim, vamos ver. Vamos ver então como foi essa vitória épica do São Paulo na Libertadores sobre o Racing lá na Argentina. Olha aí a alegria de quem ganhou uma sobrevida no cargo ontem na Argentina. O técnico Hernan Crespo tem muito o que comemorar na classificação do São Paulo diante do Racing em Avellaneda. O tricolor abriu o placar com Rigoni no rebote da trave. Foi a primeira partida de Libertadores na carreira do atacante. Outro que estreou foi Marquinhos. Titular pela primeira vez entre os profissionais, o atacante ampliou a vantagem no início do segundo tempo. Na sequência, o garoto de 18 anos recebeu o passe de Wellington, avançou e tocou para Rigoni fazer o terceiro dos paulistas.
o Racing ainda descontou com Javier Correia, que recebeu na entrada da área e bateu de primeira para vencer Volpi. Final de jogo, São Paulo nas quartas de final da Libertadores 3, Racing 1. Olha, a vitória épica não é exagero, não. Primeiro que o São Paulo não venceu na Argentina desde 2005. Aliás, venceu uma vez só na história da Libertadores. 2005, contra o River na semifinal. Nunca tinha vencido o Racing. Olha, foi uma... Se jogar sempre assim... Posso começar? Pode. Posso começar? Então vamos lá, você falou da escalação corajosa do Crespo. Eu até questionei, eu não estava no programa comentando ontem, mas eu questionei com garrafa. Aí você vê como o futebol é traiçoeiro. Não gostei do Reinaldo no banco, não gostei do Luan no banco, não escalaria o Marquinhos no ataque, jogaria com o que sobrou, que é o Pablo, é o melhorzinho ali que dava para fazer a dupla, e de repente tudo dá certo. Então vamos lá. O Crespo fez uma escalação corajosa, ponto 1. Ponto 2, os escalados pelo Crespo foram corajosos jogando o jogo. O São Paulo se impôs, o São Paulo foi gigante, deu gosto de ver o São Paulo. Lembrou o São Paulo dos velhos tempos em noite de Libertadores. Sem medo, foi para cima, pressionou, fez os gols. E aí os destaques individuais. O Volpi faz uma defesa milagrosa no segundo tempo, podia ter tomado o 2-3. O Arboleda foi um animal na zaga. O meio-campista do São Paulo, o argentino, que eu esqueci o nome, Benítez. O Benítez, é o cérebro do time, é a cabeça pensante do time. E a dupla de ataque deu muito certo, né, cara? O Marquinhos saiu da fralda ontem, era sub-1 e entrou para a história com esse gol e com a atuação dele. E o Rigoni foi uma grande contratação. E para fechar o comentário, Miranda, aula de futebol, uma das maiores atuações que eu vi de um zagueiro nos últimos tempos. Ele não perdeu nenhuma dividida, todos os desarmes por cima, por baixo e ainda deu passe para gol. Você sabe, Garrafa, que isso que ele estava falando ontem, ficou muito claro isso, né? Ele tirou a bola como um brucutu. Sim. E lançou como Gerson. meia. É isso aí. Meteu 50 metros, lançamento de 50 metros como Gerson. Então, futebol ele é muito engraçado. Ontem a gente ficou ao final do Gazeta Esportivo aqui, com a escalação do Zé Paz, eu recebi uma outra informação, o Bacégio veio e cravou uma escalação que foi a confirmada e foi certeira, e a gente falava, né, como a gente não acompanha mais treinamento, a gente não sabia o que poderia passar na cabeça do Crespo. Quando o Marcelo Bacégio, ele joga essa escalação para o Zé Paz e vem para a gente aqui, todo mundo ficou assustado, a gente falou, é uma escalação ousada, é pro tudo ou nada. Tudo ou nada. Depois do jogo, ontem, e aqui quem sou eu para ficar criticando colegas, faz parte, mas a grande maioria dos jornalistas, né, todo mundo ali, pô, o Crespo. Eu estou muito à vontade para falar do Crespo, porque gosto demais do trabalho dele, o Rigoni, uma descoberta dele, trouxe para o São Paulo e tal. Acho que fez certo no Campeonato Paulista, cometeu alguns equívocos aí de mexidas de time, no meu entendimento, no Campeonato Brasileiro, mas se perde ontem. Todo mundo que ontem acabou o jogo, todo mundo entendeu que o Crespo era um deus. Eu já acho o Crespo bom lá do Campeonato Paulista. Mas ontem todo mundo, não, porque o chamaram até de professor Pardal. Eu falei, ó, se começar a inventar muito, eu fui um dos que falei mesmo. Se começar a inventar muito, vai ser chamado de professor Pardal. Não quanto a você modificar, até porque o Miller a gente cobrava aquela proposta, uma diferença para dois zagueiros. Eu acho que você não pode ser técnico de uma única proposta. O que ele fez ontem foi realmente algo que só ele viu, porque ele está trabalhando lá e a gente não vai para treinamento mais. O Marquinhos, ele entrou quando, Marquinhos? Contra o Racing. E contra o Bahia. E contra o Bahia. O Marquinhos estava no sub-12 até outro dia. Se fez dá errado, uma semana de se treino. dá errado, o que tudo deu certo, se o São Paulo toma de 3-0, talvez o Crespo já não fosse mais o técnico do São Paulo. Então, mas, por outro lado... Pela cultura do futebol. Agora, acertou Crespo ontem, porque ele é o técnico, acertou os jogadores que entraram, e que vitória. E eu, assim, para elogiar todo mundo, eu vou me pegar só no Miranda, né? Lamentavelmente, o São Paulo não tem o Miranda para todos os jogos. Que aula de como se joga, que aula de comandar o time, né? Que aula de ter visão de jogo. Ele parecia um meia. E quando tinha que ser zagueiro, tinha que ser zagueiro. Né? E no segundo tempo deu passe também para um gol do São Paulo, que não aconteceu por erro do ataque do São Paulo. Então, além de Mas tudo... aí também eu fico com o Silvestre. O Benítez é o organizador, é o cara. E a dupla de ataque ontem na velocidade. É uma raridade esse Benítez no meio de campo do São Paulo. Dúvida. Em tempos de redes sociais, esse resultado histórico do Tricolor inundou a internet de memes,
comentários e manifestações de torcedores, jogadores e até do presidente do clube. Veja aí na reportagem do Osmar Garrafa. Dentro da área, pintou mais um, bateu pra dentro, é gol! É gol! É gol de Rigoni! Como não poderia deixar de ser, assim que o São Paulo confirmou a classificação contra o Racing na Libertadores, os tricolores foram em peso às redes sociais. Memes não foram poucos. Não demorou para os jogadores do tricolor invadirem a rede logo após o término da partida. Não poderia faltar também o vídeo do presida, né? São Paulinos e São Paulinas, passamos uma grande classificação. Independente da classificação, nós temos que agora pensar com serenidade no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O mais festejado foi o jovem Marquinhos, que saiu da base tricolor para ser o protagonista dessa classificação. No CT de Cotia, os amigos de Marquinhos foram à loucura com o desempenho do parceiro. E quem diria, agora o tricolor aguarda seu adversário nas quartas da Liberta de camarote. Palmeiras ou Universidade Católica? Façam suas apostas. Vocês querem fazer a aposta agora? Não, faz a aposta depois, né? Deixa, vamos, guarda a aposta para depois. Agora, quando eu ganha, queria só dar uma filosofada rápida sobre essa né? vitória, porque é bom que fica a lição. O São Paulo venceu, convenceu, teve atitude, foi corajoso e perdeu ou ganhar é um detalhe. O Marquinhos entrou, fez o gol e tal. Então que fique a lição. Não adianta ser campeão paulista e depois encolher, subir no salto, achar que já... Não, o São Paulo não fez nada disso. Eu acho que fez um pouco disso depois do Campeonato Paulista, sim. Não, a confiança voltou de uma forma que acabou atrapalhando. Ué, faz parte. Mas o time tem que continuar com a faca no dente, não dá para amaciar. Bem. Agora, só vou dizer uma coisa, né? O São Paulo, muito foi criticado, muita gente critica o fato de ter priorizado o Campeonato Paulista. Se o São Paulo não for rebaixado para mim esse ano, eu acho pouco provável, tem boa possibilidade de fugir, mas está lá na zona de... O maior problema do São Paulo para mim hoje é Campeonato Brasileiro, o foco tem que estar lá. Se o São Paulo não for rebaixado, ele já teve um ano maravilhoso, primeiro ano de Crespo, saiu da fila, campeão. Calma, eu tô falando desse São Paulo, não do tricampeão do mundo. Não me olhe torto, não. Não. Você já tá achando... comparar, é lógico que né? o São Paulo tá na briga. O Crespo mesmo usou esse exemplo outro dia, O São né? Paulo, que passava vergonha, que não passava em Sul-Americana, que caía na Libertadores, que perdia pro Mirassol. São Paulo já foi campeão e já está nas quartas do campeonato da Copa Libertadores, entre os 8 melhores. E não for rebaixado, o seu ano já tá bom, filho. O seu ano já tá bom. Tá é claro que você quer mais. Tá bem razoável. Perto do que vinha acontecendo, tá ótimo. A sensação que eu tenho é, tipo, não deixa chegar. Chegou. Isso. São Paulo agora tá gigante, o olhar é outro. Passou as quartas, é semifinalista da Libertadores. Falamos sobre isso ontem. Não é? A Libertadores você é muito levantou e falou, já dá uma embalada. E aí Palmeiras, um confronto possível. Mas não vai dar para abraçar tudo, Celso. Sim. Com o elenco que tem, com o problema... O que não dava era pro São Paulo, para conquistar o Campeonato Paulista, comprometeu o ano inteiro, né? Mas não comprometeu, gente. Mas estava quase chegando lá, agora, né? se sou eu, o Crespo, ele tem que entregar a Copa do Brasil, entregar no sentido... Não priorizar. A Copa do Brasil ela é o menos importante nesse momento. Você foca no brasileiro para não ter problema com o rebaixamento e na Libertadores tenta ir com o que tem de melhor. Você paga o Campeonato Paulista com a Copa do Brasil. E o assunto ainda... O São Paulo... Tá difícil vocês dois hoje, hein? São Paulo... Vou cortar o microfone de vocês. Tem São Paulo ainda, claro, em pauta. E o Guilherme Camarda está na redação da nossa Central de Esportes com o dia seguinte do São Paulo após essa classificação heróica. Grande noite para você, meu querido Guilherme Camarda. Grande noite, Celso, e o pessoal que acompanha o Gazeta Esportiva. Agora os São Paulinos estão muito mais contentes, né?
Quem está muito feliz é o técnico Crespo, que conseguiu essa vaga nas quartas, coisa que o São Paulo não conseguia há muito tempo. Não é mesmo, Crespo? Primero estamos lógicamente muy contentos por pasar a cuartos de final. Ya habíamos hecho algo que en los últimos 5 años no había ocurrido en San Pablo, que es llegar a octavos de final. Ahora mejoramos esto en cuartos y después jugamos de la manera que creímos que había que jugar. Somos un equipo que quiere sostener el balón y tuvimos gente que pudimos, una vez robar la bola, pudimos ir en vertical. É isso aí, ó. Tá muito feliz. Quem conseguiu comemorar foi o lateral direito Daniel Alves, mesmo de longe. Ele tá com a seleção olímpica, mas deu o seu jeitinho. Vamos ver. Vamos, Negrita, vamos! No quiero mandar salud a la madre, hermano. Listo. Vamos. Eres un fenómeno, cabrón. Vamos, la mano ahí arriba. Eu confesso que poucas vezes nesse programa eu fico ansioso para ouvir um comentário. Confesso, não é comum, mas hoje eu tô. Eu quero ouvir o Osmar Garrafa sobre o Rei do Batuque. Ah, o Zé do Batuque? É Zé o Rei? É Zé do Batuque. É Zé do Batuque? Zé do Eu já Batuque. coloquei não, como não rei. Sou eu que estou chamando ele, a torcida que chama ele assim, o Zé do Batuque. É verdade. E ele está naquilo que ele mais representa o São Paulo, como torcedor. Né? Ele sempre foi torcedor declarado do São Paulo. E é isso que ele está fazendo hoje para o São Paulo. O Zé do Batuque está torcendo, porque ele está lá com a seleção Dente de Leite para disputar os Jogos Olímpicos. Não é? São Paulo agora tem um Palmeiras. Será que nas oitavas? Eu não sei, não tem data para as oitavas. Acho que não, acho que é para cima. Será que ele joga as oitavas? Segunda semana. Ou ele vai estar na arquibancada disputando Copa Dente de Leite? Nas quartas de final, desculpa. Ó, o diretor São Paulino aqui falou oitavas, ele quase me matou. Voltando de Tóquio, Daniel Alves é o titular da lateral direita, pelo amor de Deus, cara. Claro, isso não tem dúvida. Agora, esse oba-oba é bonito, é legal, tem que comemorar mesmo. Baita energia, né, dos caras, via internet. Legal. Comemora, agora pezinho no chão, segue o rumo, Tá segue a luta. Silvestre. Mas que na verdade descobriram um Sem caminho. oba-oba. E quando o Crespo fala de um time mais vertical, isso só foi possível. Por quê? Aí ele acerta na escalação. 2 jogadores de velocidade na frente. Então, 2 jogadores que agridem o espaço, você pode fazer um lançamento que os caras vão na bola, para furar a linha. Esse foi o caminho do São Paulo. Por isso eu não acredito em rebaixamento e acredito numa temporada de São Paulo muito mais feliz. Então, Celso, eu só me preocupo com... A conta do Paulista ainda está aí. Sim. E a sequência de jogos. Não precisa ficar preocupado, não. Deixa que eu me preocupo por você, tá bom? Cuida do seu aí. Ontem também tivemos o duelo de volta entre Atlético Mineiro e Boca Juniors pelas oitavas de final da Libertadores da América. Infelizmente, não me refiro ao resultado, infelizmente o que se viu também vai entrar para a história, mas pelos motivos errados. Atlético Mineiro e Boca Juniors no Mineirão pelas oitavas de final da Libertadores. Depois do 0-0 no primeiro tempo, olha aí o que aconteceu aos 17 minutos da etapa final. Everson falhou de maneira grotesca e Vengante completou para o fundo das redes. O lance acabou sendo anulado por impedimento, mas olha a confusão que rolou em campo enquanto o árbitro analisava as imagens do VAR. Sobrou expulsão para o ex-goleiro Vitor, agora dirigente do Galo, e para um membro da comissão técnica do Boca. O 0-0 se manteve até o final e fomos para as penalidades máximas. Hulk perdeu a primeira. Rojo converteu. Nátio Fernandes também. Vidia parou em Everson. Júnior Alonso colocou para dentro.
Rolon teve a cobrança defendida por Everson, de novo. E Johan escorregou, eita. Izquierdoz bateu pra fora. E aí o herói do Galo, Everson, cobrou o pênalti com muita categoria, se redimiu daquela falha no tempo regulamentar e classificou o Galo para as quartas de final da Libertadores. Hoje realmente é uma noite muito especial aqui, comigo, com a camisa do Atlético. Pode ter certeza que por tudo que aconteceu no jogo, na decisão de pênalti e bater no pênalti decisivo, com certeza hoje é aquela noite que é difícil de dormir. Mas você acha que parou por aí? Nananina não. Depois do jogo, houve confronto generalizado iniciado pelos jogadores do Boca, que ficaram na bronca com a arbitragem. Os atletas argentinos se desentenderam com seguranças que estavam no túnel dos vestiários e a partir daí começou um empurra-empurra e arremesso de objetos. 8 membros do time argentino, dentre eles 4 jogadores, ficaram detidos em Belo Horizonte e vão responder pelos crimes de lesão corporal, agressão e depredação de patrimônio público. A confusão só acabou quando a polícia militar usou spray de pimenta para dispersar a briga. Lamentável. Rapaz, você gosta disso, né? Eu gosto, mas nesse caso aí passou um pouco do limite, passou né? Pouco? É um pouco o modo de dizer. Claro que Meu passou Deus do limite, do céu. né? O Boca não soube perder de novo, né? Não soube perder. Ridículo o que fizeram os jogadores, aí comissão técnica. Por mais que você questione a arbitragem, e queira ou não, é um joelho, mas tem um VAR para isso. É um joelho. Mas o VAR te convenceu, Celso? Sabe por que não convence? Cara, eu vejo a imagem 200 vezes e eu não me convenço do impedimento. Olha, isso aqui à frente. O VAR da Conmebol, ele é dividido em 2 telas. Você não tem a tela inteira do momento que sai a bola, do momento que o jogador estaria impedido. Você pega a bola numa imagem, aí depois você vai para uma outra câmera para mostrar que o jogador está impedido. Você viu a sobreposição das linhas que eles colocam? É praticamente uma linha em cima da outra. Isso aí depende muito de quem para a máquina, quem traça a linha 3D. Cara, foi uma espinha do joelho impedido, não é impedimento. Eles ficaram 6 minutos vendo 300 mil ângulos e ficaram na dúvida. E vai dar um impedimento desse? A Conmebol divulgou hoje o áudio, Garrafa, só para te dar. Falando que, na verdade, o atleta impedido atrapalha o goleiro. Sim, porque ele estava em posição, não estava em posição legal e ele vai lá e atrapalha o goleiro. Por isso o impedimento. Mas eu concordo com o Silvestre, né? Uma espinha, impedimento de espinha não existe. Agora, o Boca, o Riquelme, que não veio a Belo Horizonte, que é um dos dirigentes do Boca, reclamou, falou que nunca havia visto isso. Ué, ele esqueceu que o Boca fez com o Corinthians no Pacaembu? Eu tava lá com a Marília. Com a Marília? Tomei chá de pimenta na cara de um guarda que estava protegendo o juiz ladrão. Se tem um clube que não pode reclamar de arbitragem, ter sido prejudicado pela arbitragem, é o Boca. Porque é um dos mais beneficiados. Agora, a delegacia valeu porque os caras ficaram até 2 da tarde lá, não vai acontecer porcaria nenhuma. E na Conmebol também não acontece absolutamente nada. A Conmebol, se fosse séria, né? Aí falando o Boca tinha que ser Atlético, por falta perda de mando de campo. O Boca tinha que ser excluído. Já é reincidente naquele caso contra o River Plate, não é? E tá de bom tamanho. O Galo acabou passando, foram 2 jogos discutíveis, eu concordo com o que vocês falaram. Ontem me toca o telefone, toca o telefone. Um amigo meu, jornalista argentino, né? Aqui estão roubando o Boca, é uma vergonha, ele não deixava eu falar. Aí eu falei, calma, Celso Cardoso. Eu não vou dizer, falei, calma, Celso Cardoso. Aí foi uma discussão, ficamos até... Eu quase perdi o jogo do São Paulo com esse colega meu argentino, estava inconformado, mas enfim, eu acho que o VAR tem que ser repensado em algumas situações, não é? E o que é o futebol, rapidamente? O goleiro do Atlético ontem, né, se é validado aquele gol, e se ele erra o pênalti, ele não jogaria mais no Atlético. Sim. E agora ele é o grande herói. E ele entra para a história. Se bem que se tivesse validado o gol, não ia ter os pênaltis. Né? Não é verdade? Então, né? E aí, outra situação. O Alessandro, a mesma coisa naquele jogo, Corinthians e Vasco da Gama. Pois é. Que pegou a bola do Diego Souza. Posso passar a régua? Não. Um assunto é muito rápido. O VAR é um lixo, o Boca se ferrou, que gostoso, foi roubado mesmo, dane-se o Boca. Era para isso? É isso aí. Hoje
Hoje é dia do Palmeiras jogar pela Copa Libertadores. Eu acho que eu devia estar lá hoje. Às 7h15, o Verdão encara a Universidade Católica do Chile no Allianz Parque. E o José Paes está lá e já chega com a escalação definida pelo Abel Ferreira para essa partida. Grande noite para você, meu querido José Paes. Grande noite para você, Celso, para o Garrafa, para o Silvestre, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportivo. Hoje está pegando fogo aí o negócio, hein? Pois é, Abel Ferreira já definiu o Palmeiras que vai entrar em campo daqui a pouquinho às 7h15 da noite aqui no Allianz Parque para pegar a Universidade Católica do Chile. Na ida lá no Chile, 1-0 para o Palmeiras, gol do Veiga de pênalti. Qualquer empatezinho aqui no Allianz Parque dá Palmeiras para pegar o São Paulo no choque rei das quartas de final. Então vamos aí com o time de Abel Ferreira para daqui a pouquinho na tela para vocês. O Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Felipe Melo na zaga e Renan na esquerda. Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa, que está jogando demais. Rafael Veiga, que também está jogando demais. Wesley e Daverson, este o Palmeiras que vai entrar em campo daqui a pouquinho. Luan, Rony, Luiz Adriano, machucados, não jogam hoje. E o Matias Vinha, que está sendo negociado com a Roma da Itália, fica como opção no banco de reservas. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do Palmeiras. Celso Cardoso, agora eu devolvo para você aí. Um abração. Outro abraço para você, José Paes. Ou seja, Abel Ferreira mantém a formação ofensiva. Aliás, por falar em ataque, né, Garrafa e Celso, não vejo um grande problema com o Daverson hoje, que está jogando muita bola, voltou melhor da Espanha do que estava jogando aqui. Com a cabeça mais centrada. Ele está jogando muito seguir bem. O exemplo dele. Cara, ele está jogando tecnicamente bem. O Breno Lopes fazendo também a função dele, então o Luiz Adriano não vai fazer tanta falta hoje como... Se bem que hoje está o Wesley, né? O Breno está no banco. É o Wesley aqui no ataque? É o Wesley. Wesley e Davidson. Perdão, então. Então vai para você. Mas tudo bem. Provavelmente ele vai apostar na velocidade. Ele quer um cara de velocidade. Eu ia contestar que o lateral esquerdo, que eu não escalaria o Renan, o menino Renan. Que muitas vezes ele Mas fecha o Abel vem girando. zagueiro, O Abel vem girando o time, é uma característica que a gente tem que respeitar e vem dando certo. O Palmeiras tem duas preocupações no meu entendimento. O Palmeiras é franco favorito, conquistou o resultado lá, mesmo sem jogar bem em Santiago. Os argentinos, né, levantaram uma lebre de que a Conmebol estaria facilitando a vida dos brasileiros na Libertadores. Choradeira, né, de perdedor. Porque o Brasil acabou auxiliando e fazendo a Copa América por aqui. Então, talvez, né, a arbitragem possa querer mostrar o contrário. Então, cuidado, Palmeiras, com a arbitragem e cuidado com o já ganhou. CRB, ontem a gente falava por aqui, o Palmeiras não esteve bem lá no Chile, em Santiago, mas é franco favorito. É franco favorito, a gente torce muito porque, imagine só, o São Paulo e Palmeiras, o quanto é bom para o futebol brasileiro. Né? Quartas de final, depois do que vem no Campeonato Paulista, Crespo, Abel, será um grande barato, mas precisa confirmar em campo, Celso. O Palmeiras é favorito. Qualquer resultado que não venha a ser classificação do Palmeiras vai ser surpresa. E aí, até a casa cai. Está produzindo no Campeonato Brasileiro, é líder. 7 vitórias seguidas também, juntando aí jogos da Libertadores. O momento é muito bom, sem dúvida. Cara, diga. Olha o banco do Palmeiras, além do Breno Lopes, que você me corrigiu. Putz, é brincadeira. Patrick de Paula, o Vinha, que está sendo negociado, o William, Veron de volta, Dudu, Lucas Lima, pelo amor de Deus. E tem gente que reclama que precisa de elenco, não é? Tem gente que reclama. Ainda bem que ele já colocou a cabeça no lugar. Será? Você é um gato fogueteiro, não é esse gato fogueteiro? Gosta de fogo no parque. O Santos entra em campo amanhã pela Copa Sul-Americana e o Lucas Mussetti traz um noticiário santista. Dá uma olhada. Boa noite, Celso. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O Santos treinou agora há pouco lá no CT do River Plate, na Argentina, e encerrou a preparação para enfrentar o Independiente amanhã em Avejaneda pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. O Peixe que tem a vantagem do empate depois de ter vencido por 1-0 na Vila Belmiro. E o técnico Fernando Diniz tem duas grandes dúvidas que imagino que sejam difíceis dele sanar nas próximas horas. Imagino que isso esteja na cabeça dele, porque trata-se de capitães do elenco. A primeira dúvida é Pará ou Madison. Pará, um dos principais jogadores desse elenco, fez uma baita Libertadores com o Cuca, mas não vive boa fase. O Madison está entrando todo o jogo e está pressionando o Pará.
E aí no meio de campo tem o Gabriel Pirani, que é um menino da base, que tem jogado muito bem. E o reserva, Carlos Sanches, é quem entra todo o jogo, com características diferentes, acaba mudando o jogo. É o jogador de maior finalização, o Pirani um pouquinho mais dinâmico, ajuda mais na defesa. Então o Diniz tem essas dúvidas. Pará ou Madison, Gabriel Pirani ou Carlos Sanches. Vou até dar um pitaco aqui. Para mim é momento de Madison e Carlos Sanches. Não sei o que o Celso, Garrafa e Silvestre pensam. Mas no mais, pelo menos 9 jogadores estão confirmados. A escalação do Santos é a seguinte: João Paulo, Pará ou Madison, Luiz Felipe, Kaique, Felipe Jonathan, Camacho, Jean Mota, Gabriel Pirani ou Carlos Sanches, Marinho, Marcos Guilherme e Caio Jorge. É isso, gente. Um abraço para vocês e bom final de programa a todos. Para você também, meu querido Musetti, eu iria de Sanches e Madison. Como especulou ali o próprio Lucas Musetti, eu também, é um time mais encorpado, cara. Eu gosto da ideia. Eu carimbo com a escalação do Musetti, que ele está pensando, porque o Musetti conhece tudo do Santos, né? O Santos vai à vontade para esse jogo, fez a lição de casa, não tem pressão, o Santos está focado no Campeonato Brasileiro. Isso é bom, isso é legal para o Fernando Diniz. Isso dá tranquilidade para ele, não há aquela pressão, aquele desespero. São Paulo ontem estava para ir para o inferno, o São Paulo acordou hoje no céu. Foi dormir no céu. São Paulo estava batendo, conversando com o diabo, capeta, entra, não entra. Tava assim, velho. Tava assim. Aí foi dormir, os caras estavam com Deus, velho. Acordaram com Deus. Futebol é louco, esse é um belo cineasta. Esse é um belo roteiro. É criativo, cara. Mas não é. Foi isso que aconteceu ontem. Eu tô mentindo. Ontem os caras aqui não, porque o Crespo... é o símbolo mesmo do São Paulo? A nossa reunião de terça-feira, seu Celso Santo Cardoso. Paulo. Celso Cardoso. Nossa reunião de terça-feira do Mesa Redonda, projeção. Tá todo mundo falando, vai ter uma confusão no São Paulo. Era um catastrofismo só. O senhor é, inclusive, um dos principais visionários. O São Paulo está no inferno. Pensar nas consequências, né? O torcedor corintiano vive a expectativa pelo anúncio oficial de Renato Augusto. E o Jonas Campos está no Parque São Jorge acompanhando essa novela. É um momento que o Garrafa mais gosta no programa, que é novela. E essa novela, como é que tá, hein, Jonas? Grande noite, Celso, Silvestre, Garrafa, o nosso noveleiro especialista. Olha, na linguagem das novelas, se bem que o Silvestre também é um noveleiro de plantão, viu, Celso? O Silvestre gosta de uma novela também, mas na linguagem das novelas, podemos dizer que hoje é o penúltimo capítulo da novela Renato Augusto. Por quê? Porque a tão aguardada rescisão de contrato do Renato com o Beijing Guoan lá da China saiu. O Renato está liberado para assinar com o Corinthians uma rescisão por meio da FIFA, né? Já que o Renato, que não joga desde dezembro de 2020, ficou impossibilitado de retornar à China por causa da pandemia, não recebia salários há 5 meses, então conseguiu essa liberação e agora falta o capítulo final, para a alegria de Osmar Garrafa, o final feliz dessa história, a assinatura de contrato do Renato Augusto aqui com o Corinthians. O Renato escolheu o Corinthians, isso é fato, isso é informação, ele até teve uma conversa com o Flamengo que não avançou, então a qualquer momento podemos ter o anúncio oficial do retorno de Renato Augusto, que jogou por aqui, fez história, né, de 2013 a 2015, em 127 jogos, marcou 15 gols, conquistou 3 títulos, Campeonato Paulista, Recopa Sul-Americana e o Brasileirão de 2015, com grande atuação. Ele, inclusive, naquele ano foi eleito o craque do Campeonato Brasileiro. O Corinthians também ainda tem no radar, a gente lembra, o Roger Guedes, mas esse ainda tem chão, precisa rescindir o contrato dele com o Shandong Luneng, e a situação é um pouquinho diferente, porque o Roger Guedes, apesar de também não jogar desde dezembro de 2020, está com o salário em dia, então é uma rescisão, teoricamente, um pouco mais complicada. A gente aguarda o próximo capítulo, o Juliano já chegou, né? Já está treinando no CT Joaquim Grava. E sabe quem falou sobre esses reforços? E principalmente sobre o Renato Augusto, que pode ser anunciado a qualquer momento? Um dos grandes ídolos da história do Corinthians, para muitos o maior, Marcelinho Carioca. Olha só. O cara, para jogar no Corinthians, ele tem que gostar e viver intensamente o Corinthians. O Corinthians, a cada dia, ele é vivido de uma forma totalmente diferente de todos os outros clubes. É um negócio extraordinário, é um privilégio o cara poder falar, cara, eu tô no Corinthians, no maior do Brasil. E aí o Renato Augusto, um cara não vai aleatoriamente para uma Copa do Mundo.
Ele é um cara que tem a qualidade técnica refinada, é um jogador experiente, é um cara que pisa em cima da bola, é um cara que estuda o adversário, é um cara que coordena a sua equipe, é um cara que tem a qualidade para dar um bom passo, para decidir uma partida. O Corinthians acerta em cheio na contratação dele, né? Creio que o Juliano deva ter uma boa sequência também, né? E se porventura vier o Roger Guedes, vai reforçar o ataque. Então o Corinthians necessita reforçar esses setores para voltar a ter o respeito. Começa a ter esse respeito, esse credenciamento com a presença do Renato Augusto, jogador de Copa do Mundo, dentro de campo. O Marcelinho falou e disse, né? E como toda novela, parecia que hoje a gente ia descobrir quem foi o culpado. Né? Mas não, adiou para amanhã, talvez depois de amanhã. É mais ou menos assim, né? Comparando com a novela. O capítulo final é amanhã, depois, aí o cara liga no Mulheres para ver o Leão Lobo, que o Leão Lobo vai contar o final da novela. Então, o Jonas já contou, a gente já sabe qual é o final da novela. E é uma ótima notícia, o final será feliz. Chega Renato Augusto, que agora já tem a rescisão, é oficial. Eu pedi a cautela, falei, gente, vamos pensar só no Juliano, porque os chineses são complicados. Então, se ele está livre, agora a gente já sabe o final da novela aí, chega e é um baita reforço. Parece, hoje, confesso que eu não me lembro quem me falou na redação, mas parece que ele não acertou ainda. Sim, ele quer conversar. Não oficializado está... Só quer conversar com os chineses para ficar de boa. Tem uma boa relação com os colegas lá e tal, tem tudo isso daí, mas... Resta sabermos se ele está bem fisicamente. Mesmo se não estiver, é um grande jogador, vai elevar o nível do meio de campo do Corinthians, inteligente, vencedor. Já tem o Juliano, e se chega o Roger Guedes para fazer fumaça na frente, o Corinthians, que para mim tem uma ótima defesa, um baita goleiro, começa a pensar maior daqui para frente. Sem dúvida alguma. Vou voltar a falar com o Jonas lá no Parque São Jorge, porque teve movimentação aí hoje, né, Jonas? Movimentação de torcedores, não é isso? É isso, Celso. Foi lá no CT Joaquim Grava, torcedores, representantes de 5 organizadas do Corinthians, foram lá fazer barulho, inclusive bater na porta, queriam contato, queriam conversar aí com dirigentes do Corinthians, até com representantes do próprio elenco, né? Manifestações com caráter político, pedindo principalmente as saídas de Alessandro Nunes e Roberto de Andrade, os 2 diretores de futebol do Corinthians. A grande queixa da torcida neste momento é justamente em cima do desempenho da equipe dentro de campo. O Duílio, então, atendeu alguns representantes, 5 representantes, né, dessas organizadas que estavam por lá, e explicou a situação de momento, aquilo que a gente já sabe, que o Corinthians tem uma política de redução de custos, né? Vem abaixando bastante aí os gastos nessa temporada de 2021, e que o foco é justamente o que a gente tem visto com as contratações recentes, né? O Juliano já chegou, o Renato Augusto prestes a assinar contrato. Pouca gente, mas com qualidade, contratos pontuais que cheguem com experiência para vestir a camisa. Então, mesmo com o Renato Augusto chegando, a torcida continua em cima, o Corinthians numa pressão danada, volta a campo só na segunda-feira da semana que vem pelo Campeonato Brasileiro, mas aqui o clima é sempre quente, viu, Celso? Sem dúvida alguma. Só não sei no que ajuda um protesto agora. A diretoria está se movimentando. Mas a culpa é da diretoria do Corinthians. Toda hora os caras batem na porta, abre a porta, velho. O Duílio, não, ainda é mais fácil entregar a chave para a torcida comandar o clube. É tudo. Eu acho que a torcida, a gente sabe que ela participa, ela tem o direito, mas não é desse jeito, cara. E a cada segundo, o Corinthians hoje tem uma baita de uma notícia. O Renato Augusto está chegando. Os caras batem na porta, o Duílio precisa trabalhar. Né? Se for assim, entrega a chave, cara. Infelizmente, de um jeito ou de outro, todos os dirigentes do futebol brasileiro são reféns de torcidas. Exatamente. Refém é a palavra mais adequada, infelizmente. Recados pelo WhatsApp. Roda aí. A Gazeta, a vitória do São Paulo será o início de uma virada épica para o azar do Celso Cardoso, que duvidou do potencial do São Paulo. Fontana de São Paulo. Olá, Celso, olá, Garrafa, é o Silvestre. Eu acredito sim que agora o São Paulo vai mudar e vai entrar em outro patamar. Acredite, aqui é o MC Fofão de Guarulhos. Valeu! Olha, Souza de Santané. Eu acho que é a grande virada, sem dúvida. Um abraço a todos aí da Gazeta.
Tá vendo? Eu te apoio, Celso. Futebol eu não bato só em você, eu te apoio, porque eu também não confiava na classificação do São Paulo. Futebol é resultado, vocês não acreditam. Ontem estava no inferno, hoje é Deus. Tá, beleza. Vamos voltar a fazer contato com o Guilherme Camarda, com as notícias do São Paulo, São Paulino feliz da vida hoje. Quer dizer que o Tricolor está atrás de mais um reforço, é? Exatamente, Celso. Dário Benedetto, atacante do Olympique de Marselha, pode estar chegando ao Morumbi. Bom, a diretoria do São Paulo disse que o negócio é muito difícil, porém eu estava vendo agora há pouco aqui no Twitter alguns jornalistas, o André Pirral, por exemplo, da ESPN, disse que está por detalhes, né? Vale lembrar que o atacante não vem sendo muito utilizado pelo Jorge Sampaoli. Tá certo que hoje ele foi titular num amistoso contra o Braga, mas não vinha sendo muito utilizado, perdeu bastante espaço. A ideia é a seguinte, é trazer ele por empréstimo por 1 ano, com os salários divididos entre a equipe francesa e o São Paulo, e com opção de compra ao fim do empréstimo, certo? Vamos ver, né? Ele está no Olympique de Marselha desde 2019, ele marcou 17 gols em 69 partidas e ele é carrasco do Palmeiras, né? O palmeirense lembra bem, em 2018, na eliminação na Libertadores, ele fez 3 gols em 2 partidas, estamos vendo aí na tela, inclusive, gols do Benedetto. Vamos ver o que vai dar, né? O São Paulo volta a campo domingo contra o Flamengo, fora de casa. O jogo é considerado difícil, porém os cariocas não ganham do Tricolor desde 2017. Foi goleado no Brasileirão, fora de casa do Brasileirão passado, por 4-1. Eliminado da Copa do Brasil, né? Vamos ver o que vai dar aí, né, Celso? Mas jogão no final de semana. Boa, Guilherme. Você já imaginou se o Benedetto chegar para jogar? Para jogar eventualmente contra o Palmeiras, dependendo do São Paulo? Dá para escrever. Pois já imaginou? Mais uma pimentinha aí, né? Não, tem. Clássico, o Palmeiras confirmando hoje a Universidade Católica. Meu amigo, isso vai ferver de uma maneira e a gente vai ter uma prévia pelo Brasileirão, já um São Paulo e Palmeiras na outra semana. Então... O Palmeiras atravessado com o São Paulo, um pouquinho, por conta do Campeonato Paulista, sempre fica, né, do Paulista que não vale nada, que todo mundo acha que não vale nada. Não, depende do contexto. Eu acho que vale muito. Depende do contexto. Eu acho que vale muito. Pro São Paulo, então... Ô, Garrafa, preciso te contar uma coisa. Manda. Para seu desespero. Para o desespero do nosso querido Garrafa, o Abel Ferreira pode estabelecer hoje mais uma marca importante no comando do Palmeiras. É o português. Veja na reportagem de José Paes. O Portuga tá on. Daí dizer que é o melhor da história, o maior da história, calma, gente, calma, muita calma. Epa, pera lá, Celcito, eu não disse nada disso não, mas que o homem tá fazendo história, isso tá, ó só. O Palmeiras pode atingir hoje, pela primeiríssima vez, a marca de 8 vitórias em sequência sob a batuta do Abel Ferreira. No início dessa temporada agora de 2021, o Verdão já tinha vencido 7 jogos consecutivos com o Abel no comando. Naquela oportunidade, o Palmeiras ganhou seguidinho do Santo André, do Defensa e Justiça, do Santos, da Ponte, do Independiente Del Valle, do Bragantino e do Corinthians. A atual sequência de 7 vitórias consecutivas do Verdone com o Abel tem o Bahia, o Inter, o Sport, o Grêmio, o Santos, a Universidade Católica e o Atlético Goianiense. Mas isto é fruto de um trabalho coletivo, é fruto de um trabalho de organização que o clube tem, é fruto de um trabalho de organização que tem a equipe técnica e é muito fruto e sobretudo fruto da vontade que os nossos jogadores têm. Se depender do retrospecto do Abelito à frente do Palmeiras em Libertadores, esse 8º triunfo seguido vem hoje sem dúvida alguma. Desde que ele chegou ao clube, o Abel disputou 14 jogos na competição. Até aqui, foram 11 vitórias sob o comando do Portuga, o que dá aí um aproveitamento de quase 81%. Nessas 14 partidas, o Verdão fez também 37 gols, uma média de 2,6 por jogo. Daqui a pouco a bola rola no Allianz Parque e o prof. Abel Ferreira tem tudo para ganhar ainda mais o coração da família Alviverde. Tem torcer o nariz, que o homem está ganhando tudo. Vamos acionar mais uma vez o José Paes, que chega destacando o sistema defensivo do Palmeiras. É com você, José Paes.
Pois é, Celso, pois é. Nos últimos 4 jogos, o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, ganhou um reforço daqueles, viu? Gustavo Gomes. Gustavo Gomes estava jogando a Copa América com a seleção do Paraguai, mas nos últimos 4 jogos já voltou, tá jogando com o Palmeiras. E nesses últimos 4 jogos com Gustavo Gomes, o Palmeiras tomou só 2 golzinhos. E os 2 de pênalti contra o Santos, naquela vitória do Palmeiras por 3-2 aqui no Allianz Parque. Nos 10 jogos que o Palmeiras não teve o Gustavo Gomes, porque ele estava na Copa América com a seleção do Paraguai, o Palmeiras, para vocês terem uma noção, tomou 10 gols, então média aí de 1 gol por jogo. Melhorou bastante a defesa do Palmeiras com o Gustavo Gomes, que é um xerifão, joga demais e tem muito aí a confiança tanto do Abel Ferreira quanto da torcida do Palmeiras. Vamos escutar agora aí o Gustavo Scarpa, meia do Palmeiras, que falou com a TV do Palmeiras lá no YouTube, conversou com a TV oficial do clube justamente sobre esse jogo contra a Universidade Católica. Diz que o Verdão tem que prestar atenção no serviço, hein? Fala aí, Scarpa. A vantagem é muito boa, é sempre muito difícil jogar contra a Católica no Chile. A equipe conseguiu um excelente resultado, mas a gente sabe que eles vão jogar de igual para igual aqui. Precisamos ter bastante foco no que a gente precisa fazer e é isso, jogar para vencer do começo ao fim. É um outro estilo de jogo, né, diferente do Campeonato Brasileiro, necessário muita atenção com a equipe deles, até porque é uma equipe muito qualificada. Então é isso, atenção no que a gente precisa fazer, mas tentar impor o nosso ritmo, né, do começo ao fim. Tá aí o Scarpa, o grande nome do Palmeiras, muito sensato na análise. Os números do Abel, óbvio, são favoráveis, tem um ótimo elenco, não precisa ficar chorando como estava chorando, né? Tem que soltar mais esse time. Já era para estar numa situação até melhor com a Universidade Católica, não jogou legal o primeiro jogo lá, teve um pênalti ainda muito discutível, né? E só torço para que o Palmeiras hoje, de repente, a pessoa se classifica com uma goleada, 3-4-0, vai... né? Vai o quê? Vai agitar mais ainda essas quartas de final contra o São Paulo. Essa é a minha torcida. E o Abel tem todo o seu mérito aí, campeão da Libertadores, os números comprovam. Quem sou eu para ficar contra o Portuga? Mas trabalho tem muito bem feito do Abel, né? E o Palmeiras joga de contra-ataque mesmo, né? E para dar certo, além de todo o trabalho do Abel, dos jogadores e tal, basicamente você tem que ter uma defesa muito sólida e o Palmeiras tem esse xerifão que é o Gustavo Gomes. E mais do que isso, o pilar que para mim faz toda a diferença, que permite o Palmeiras jogar desse jeito. O goleiro que decide jogo. O Everton pega tudo e mais um pouco. Aí fica mais fácil. Mais 2 meias fantásticos, 2 belos atacantes, chegou. Reservas à altura. Mas o Palmeiras joga sofrendo na defesa, né? Sofrendo no sentido de... Porque se fecha. Ele se fecha e ele precisa ter um goleiro que faça a diferença como faz o Everton. Vamos para o resultado da enquete. A classificação de São Paulo na Libertadores pode significar a virada na temporada? E a maioria respondeu que sim. 57% dos votos. Ficamos por aqui. Obrigado, Silvestre. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Garrafa. Tchau, tchau. Tem Jornal da Gazeta na sequência. A gente se vê amanhã. Tchau.